Mensagem do céu. Me perguntou ali onde nós poderíamos obter informações acerca dessa questão dos filhos de Cush, não é? Os filhos de Cush, que são filhos de Cã, lembra Cã que foi amaldiçoado por Noé, não é? Nós já falamos um pouquinho sobre ele, não é? E aí vai estar em Gênesis 10, versículo 7 em diante, os filhos de Cush, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabetecá, e os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, não é? O princípio do seu reino foi Babel e tudo mais. Então, erroneamente as pessoas podem pensar, pela tradução que teve aí, de que o Nimrod era uma pessoa legal, não é? Porque ele começou a ser um poderoso caçador diante do Senhor. Meus queridos, que tradução mais tristinha, não é? Porque Nimrod caçava pessoas, queridos, não é? Ele era um caçador de almas, não é? Ele caçava vidas, ele foi caçador de homens, né? Ele era escravagista, não é? Então, assim, em primeiro lugar, eu queria que você soubesse que Nimrod é considerado, na verdade, o pai das religiões, não é? As religiões que estão aí, essas religiões trinas, não é? Por isso que eu tenho muita dificuldade de trabalhar com você esse assunto, quando as pessoas começam a falar que é acerca da trindade, meu querido, minha querida. A gente precisa ter um entendimento muito claro de tudo isso, não é? Nosso Senhor Yeshua sempre nos ensinou a orar ao nosso Pai Celestial, não é? É o Pai Nosso que está no céu. Ninguém jamais viu a Deus, exceto o Senhor Yeshua, o Espírito que é Aruach, não é? Aruach HaKodesh, meu querido, ela também não pode ser interpretada como Deus e Yeshua de jeito nenhum, porque todo pecado contra o Pai e contra o Filho será perdoado, mas o pecado contra Aruach HaKodesh, o Espírito Santo, não tem perdão. Então, como é que pode essa matemática tríade, né? Da onde que veio essa matemática tríade, não é? E aí as pessoas passam a ter um relacionamento somente com o Pai, ou relacionamento só com o Filho, ou relacionamento só com o Espírito Santo, e vai ficar com problemas aí em áreas da sua vida. Nós temos de nos relacionar com o Pai, nós temos de orar ao Pai, nós temos de louvar, adorar ao Pai, nós temos de nos relacionar com o Filho, procurar compreender como andar na terra dos viventes por meio de Yeshua, não é? Yeshua está orando por nós ao Pai também. Ele não é uma pessoa que tem problema de identidade, ele não ora para ele mesmo, viu, queridos? Ele ora para o Pai, tá? Ele está intercedendo como advogado diante do nosso juiz majestoso, não é? E Aruach HaKodesh, ele está aqui. Ele está na terra dos viventes, se movendo sobre nós. Ela traz todas as mensagens de Yeshua para nós. Por isso você vai ler lá em Apocalipse, todo momento diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não é? Quem está trazendo essa revelação por parte do nosso Senhor e Salvador está vindo para a nossa querida Aruach HaKodesh, que tem cuidado de nós como uma mãe. Ela ora por nós com gemidos inexprimíveis, ela nos convence, nos educa acerca do pecado, da justiça e do juízo, não é? E ela merece também, claro, o nosso louvor. O nosso Senhor Yeshua merece o nosso louvor, e o Eterno Pai Todo-Poderoso a nossa adoração, não é? Então, meu amado, minha amada, nós precisamos compreender algumas diferenças básicas de relacionamento. Do contrário, a gente coloca tudo igual um shake, não é? E o nosso Eterno Pai, todas as coisas têm uma ordem estabelecida, com hierarquias, não é? Nós precisamos de autorização para passar entre os anjos, para chegarmos entre os malachim e podermos nos apresentar na presença dele. A coisa não é tão simples quanto você pensa, não é? Então, quanto mais cedo nós aprendermos acerca dessas coisas, melhor, não é? Nimrod, juntamente com Semiramis, que é a mulher dele, geraram a Tamuz, não é? E essa é a primeira tríade conhecida, não é? Nimrod se rebelou contra o Eterno, chefiou a construção de uma torre da cidade, chamada, na verdade, Babel, que era um grande zigurate. Você não sabe o que é um zigurate, né? Então você tem de compreender. Os zigurates eram conhecidos como portais do céu, não é? Quem que descia por lá, quem subia por lá, a gente teria que ter um estudo extremado, grande, não é? A astrologia já existia nessa ocasião, a carta astral, o prognóstico por meio de astros, todas as coisas, e aí os zigurates
que eram construídos era para adoração do sol, da lua e das estrelas, não é? Sempre nós vemos a menção do Deus Sol, Deus a Lua, não é? Nome Babilônia, que é o da torre, é Bab-Ilu, não é? Bab-Ilu, que quer dizer portão do céu em caldeu, tá bom? Os portão dos deuses, em alguma outra interpretação de um doutor querido, falecido aí em 2009, nós perdemos um dos grandes intérpretes aí da linguagem caldeia, dos tabletes encontrados e tudo mais, não é? Deuteronômio 18, de 9 a 14, fala acerca dessas práticas que foram proibidas na lei mosaica, não é? Em Deuteronômio 17:3 você vai encontrar uma personagem de nome Semíramis, que por muitos séculos foi considerada como lenda, mas descobertas arqueológicas agora dessa região nos trouxeram esses tabletes, que são essas tábuas provando a existência histórica de Semíramis, não é? E aí foi feita essa alusão dela ser a grande primeira sacerdotisa. Semíramis, casada com Nimrod, ela acaba ficando grávida de Tamuz, e você vai ver aí em Gênesis 3,15 que reivindicou que o seu filho fora concebido de maneira sobrenatural, dizendo que na verdade Tamuz era a descendência prometida da mulher ali no Gênesis como o grande Messias, não é? Foi reivindicar esse absurdo, não é, de Gênesis 3,15, não é? Ela foi reivindicar para Tamuz. Esse menino acaba morrendo, não é? E uma série de coisas em torno de Tamuz, que até hoje está infelizmente misturado com as doutrinas que Roma apresentou para o povo como reais, e muito infelizmente a igreja acabou absorvendo dessas questões, desses cultos mistos, infelizmente acabaram permanecendo, não é? Mesmo com a reforma protestante. E aí se desenvolveu na Babilônia uma religião do culto chamado a mãe, com a criança, não é? Que era adorada e que trouxe vida ao filho de novo, e uma série de coisas mais. Na Fenícia era chamada de Ashtar e Baal, ela aí, né? Cada um tinha um nome. No Egito, Ísis e Horus. Na Grécia, ela foi conhecida como Afrodite. Na Ásia, como Cibele e Deuios, não é? Da onde veio também a palavra Deus, né, querido meu, querida minha. Então, os medos e os persas invadiram a Babilônia e introduziram também na Babilônia o culto do fogo. Então, enfim, todas essas questões vieram acerca de passar a criança pelo fogo e levar novamente Moloque, que está relacionado com o planeta Saturno, querido meu, querida minha, não é? Então, o Império Romano, antes de Constantino ser coroado imperador, em 312, teve uma guerra no qual as forças de Constantino foram confrontadas com as forças do general Maxêncio, e para ver quem vencesse seria proclamado o imperador. E Constantino, depois de sofrer várias derrotas, acabou se tornando imperador e conclamou os cristãos para o apoiarem. E aí surgiu essa coroa, que é o Pontifex Maximus, né, na cabeça do Império Romano, como um império que estava ali unindo forças com o cristianismo. Na verdade, foi uma grande salada que aconteceu, meu amado, minha amada, onde tudo virou um sincretismo religioso, e aí Semíramis e Tamuz passaram a ser chamados de Maria e Menino Jesus, não é? No Velho Testamento, como vocês conhecem, a Antiga Aliança, a Bíblia mostra que o povo de Israel foi contaminado com essa religião da Babilônia por Astarote e Baal. Jezabel acaba se tornando, na verdade, uma grande representante na Antiga Aliança dessa representação. Você vai ver isso em 1 Reis 16, de 29 até 33, que Jezabel levou esse culto para dentro de Israel. E então o Eterno vai mostrar tudo isso para o profeta Ezequiel, não é? No versículo 8, você vai ler que foi mostrado, na verdade, versículo 13 e 14, o Senhor mostra para Ezequiel que as pessoas estavam chorando por Tamuz, não é? Aquele festival
terrível, não é? De homenagem ao sol, também no versículo 16, né? E essas coisas vão estar aí permeando toda a nossa humanidade até hoje, não é? Até hoje vão estar aí marcando a história, fazendo da gente tudo que nós estamos vivendo até o dia de hoje. Então é importante que você compreenda essas coisas, meus queridos. É importante que você compreenda de onde veio essa adoração, não é? Que você possa estar aí firmado na graça do nosso Pai Todo-Poderoso e compreendendo as coisas grandes e ocultas que você não conhece. Querido meu, querida minha, estude história, não é? Eu gosto de um seriado chamado Fallen Sky, né? Muito real aquele seriado. Se eu fosse você, eu ia procurar aprender um pouquinho com Steven Spielberg, não é? E tem uma coisa, o herói, na verdade, é um professor de história, não é? Então, meu querido e minha querida, procure compreender a sua própria história. O povo que desconhece a sua história está fadado a repeti-la, não é, querido meu, querida minha? Você vai ficar aqui com música que fala o seu coração e nós já voltamos. Amo você com todo o coração.